Espero que todos estejam bem. Trazendo mais um tema para a gente conversar hoje um pouquinho. Hoje o tema é TRG. TRG, essa sigla, é um método de terapia, quer dizer, terapia de reprocessamento generativo. O que isso quer dizer? Quer dizer que a gente pode reprocessar nossos traumas, sentimentos ruins, situações conflitantes, memórias indesejáveis. Então, tudo que for dentro do nosso consciente, que nós temos a consciência que aconteceu, que foi desagradável, traumas principalmente, nós temos nesse método como reprocessar. O reprocessamento é isso mesmo, reviver a experiência. Então, para nós mulheres, principalmente, que guardamos muita coisa, às vezes por não querer conflitar naquele momento, por não ter coragem de falar, N situações. Isso nos traumatiza, nos traz um sentimento ruim, uma memória ruim, né? Então, assim, nós guardamos. Aquilo pode gerar um trauma, uma memória indesejável e eu reprocessando isso, eu consigo lidar melhor com a situação. Por exemplo, no caso de um trauma, eu passei por um trauma muito grande e aquilo não me deixa ir para frente, assim, parece que me trava toda vez que vou dar um exemplo para vocês de um acidente de carro. Eu sofri um acidente de carro e agora eu não consigo mais dirigir. Então, o que acontece? No TRG, eu consigo reprocessar aquele momento do acidente. Então, eu revivo aquilo dentro da terapia frequentemente e o meu terapeuta vai me ajudando, dando algumas dicas, falando algumas coisas para eu conseguir olhar aquilo de uma forma diferente, pensar naquilo com menos peso e eu vou reprocessando. Com o tempo, eu consigo olhar para aquilo de uma forma mais leve. Eu consigo pensar naquele momento diferente do que eu pensava antes. E eu posso até voltar a dirigir, porque eu vou reprocessando, vou revivendo e aquilo vai me melhorando. Então, se eu não consigo curar completamente, eu consigo conviver com aquele trauma de uma forma mais leve. Entende? Então, isso é uma questão que eu trouxe aqui, um exemplo de um acidente, mas tem N, né, possibilidades da gente fazer esse tipo de tratamento, esse método. Para nós mulheres que guardamos muita coisa, isso é muito legal. Mas esse TRG ele funciona dentro da nossa mente consciente, do que eu lembro e do que me traz um trauma consciente. Muito do que nós, principalmente as mulheres, guardamos vai para o inconsciente. Os homens eles já falam um pouco mais, eles já estouram, já colocam mais para fora. As mulheres tendem a guardar muito. Então, o que acontece? Quando a gente guarda e quer esquecer, por exemplo, da situação, essa memória vai para o inconsciente. E a nossa mente é tão poderosa que chegamos a esquecer. Dependendo do grau de sofrimento que aquilo nos trouxe, a gente chega a esquecer realmente que aquilo aconteceu algum dia. Na psicanálise, nós já tratamos de uma forma diferente com isso. Então, a psicanálise ela vai um pouco mais a fundo, né? E dentro da fala do paciente, a gente tenta captar pequenas coisas que podem nos trazer a um trauma inconsciente, a um desejo inconsciente e tudo mais. Então, nós trabalhamos o inconsciente na psicanálise. Então, é um pouquinho diferente da TRG. Mas também trabalhamos com a TRG, porque é muito importante.
É um método que funciona super bem para traumas conscientes, memórias conscientes, e é super legal de tratar dessa forma. Mas é só para vocês terem uma diferença, né? O que trata na psicanálise, o que trata no TRG, são essas diferenças. Então, o que a gente consegue também no TRG é esse trabalho intensamente em cima do trauma consciente, essa melhora da visão do trauma, e assim eu consigo aceitar, não me conformar, é diferente, mas eu consigo aceitar, eu consigo seguir sem aquele peso todo, isso ajuda muito, né? Então, a pessoa que vai fazer o TRG precisa ser ouvida num todo também, não só no seu trauma, mas tudo que ela traz em volta dele precisa ser ouvido e precisa ser respeitado e de repente, né, colocado aquilo ali também, que é de suma importância. O método, a pessoa precisa aceitar, né, ela precisa estar consciente de que aquilo vai acontecer, porque nós vamos trazer as lembranças dela, e isso, na questão do trauma, por exemplo, do acidente de carro que eu falei para vocês, é horrível você reviver aquilo de novo. Você ter que lembrar como aconteceu, aquele sentimento do dia, tudo aquilo, tudo que envolve o acidente, é complicado você relembrar. Mas é bom porque com o tempo eu vou conseguir lembrar daquilo sem muito peso. Conseguir olhar para aquilo de uma forma diferente e seguir em frente. Então, no começo é um pouquinho complicado reviver, mas depois vai ficando mais leve, vai suavizando e eu vou aceitando, tá? Então, só o único cuidado que a gente sempre tem é de verificar se o paciente está num bom momento para fazer aquilo. É muito importante também, porque depende do nível do trauma, do sofrimento, é melhor trabalhar com ele primeiro, a fala livre, para depois chegar nesse ponto de reviver o trauma e fazer o método TRG com a pessoa, tá bom? Então, o que eu tinha para colocar hoje é isso. Foi uma questão também de alguém que me perguntou e eu coloquei aqui para vocês. E quero agradecer muito, muito mesmo, de coração, quem já se inscreveu no meu canal. Mandar um beijo bem grande para todo mundo. Espero que vocês estejam gostando dos conteúdos. Se tiverem alguma sugestão, por favor, coloquem, me mandem pelo WhatsApp também, como, né, outras pessoas estão fazendo. Eu trago aqui. Nesse mês de março, estou trazendo temas relacionados à saúde da mulher, mas que também serve para todas as outras pessoas, tá bom? Então, um beijo grande. Não esqueçam de se inscrever, de compartilhar, acionar o sininho, perdão, e agradeço muito quem já fez, tá bom? Beijo grande, então, e até o próximo vídeo.